Muitas opiniões aqui, viu, Adriano? Se você chegar, eu estava falando, a tradução do Novo Mundo é fato ou fake? É uma tradução boa, não é? É uma tradução que, na verdade, 90% das pessoas que falam de TNM não sabe a historicidade dela, cara. Não sabe. Sabe nada, cara. Sabe nada. Eles opinam. Assim, é igual o Adriano chegar e criticar o trabalho de um cirurgião renomado. Eu vou falar besteira e vou simplesmente opinar com base na minha ignorância, na minha ausência de conhecimento técnico do assunto. Então, eu concordo, eu até aumentaria, né, esse percentual, porque até dentro dos eruditos, dos caras que conhecem processo de tradução, que sabem como que se faz uma tradução, que não é o caso do Denis, não é o caso do Bento, não é o caso do Jeremias, não é o caso dessa galera que fica criticando a tradução do Novo Mundo. Eles não têm gabarito para isso, não têm conhecimento para isso, não sabem das técnicas de tradução, os caras não são nem mesmo intérprete de alguma coisa, os caras falam mal português e quer avaliar traduções bíblicas. Eu já vi aqui, todo mundo pode ver, que até o tão conhecido professor Euler Lopes, que conhece gramática, ele, perto de um tradutor da Bíblia, ele é tão leigo quanto eu. Por exemplo, tem um cara chamado Ronaldo Piloto, Parece aí, cara. tem um cara chamado Wesley, Ronaldo Piloto. Ele conhece muito sobre tradução, muito mesmo. E ele faz vídeos criticando argumentos do Euler Lopes quando esse quer criticar a tradução do Novo Mundo. Até porque a crítica desses caras é completamente infantil. Muito infantil. Ah, por que não colocou a palavra aqui? Por que tem, se no grego não tem? Olha só a crítica do cara. Então, assim, criticar a tradução da Bíblia, independente de qual seja a tradução, você tem que ter, no mínimo, embasamento para criticar. Usar a ignorância como base da crítica só mostra o quão ignorante você é. Talvez o cara pense assim, Adriano, mas tem acadêmicos aí, como Bruce Metzger, que diz que a tradução do Novo Mundo ela é uma perversão. Eu já vi esse vídeo. Eu assisti o vídeo inteiro. Eu até queria saber do pessoal que usa o argumento dele, qual que é a base gramatical e de processo de tradução que o Bruce Metzger usa para criticar a tradução do Novo Mundo. Nenhum deles sabe, porque o Bruce Metzger ele não faz uma avaliação gramatical da Bíblia, tradução do Novo Mundo. Ele critica teologicamente, não é gramaticalmente, dentro do processo sistemático de tradução. Então fica complicado. Aí os caras ficam só reverberando o que eles disseram. Ah, Bruce Metzger, que é um grande acadêmico, falou que a tradução do Novo Mundo é uma perversão. E aí? Que diferença isso faz? Porque a crítica dele é baseada simplesmente numa opinião teológica e não numa opinião gramatical. Mas nós estamos aqui para falar da tradução do Novo Mundo, por a história dela, como que ela foi feita, os métodos de tradução, por que temos 3 revisões dessa Bíblia, qual é a melhor revisão, por que a tradução do Novo Mundo foi feita pela Organização de Jeová. Vamos responder perguntas das pessoas. Quem puder subir aqui e realmente tiver alguma crítica que deve ser levada em consideração, eu teria o maior prazer de responder. Patafona também, se quiser subir, está convidado. Vamos ver o que vai acontecer. É exatamente isso. Ô Adriano, você prefere fazer uma exposição geral da TNM ou você quer subir o pessoal para perguntar? Como você prefere? Pode subir o pessoal, não tem problema não. Você não quer fazer alguma exposiçãozinha antes, não? Ou tá tudo bem? Quero, eu vou trazer bases logo para a gente poder iniciar, e aí depois o pessoal pode subir. Você consegue aparecer, homem? Eu estou procurando aqui um fundo para ver se dá certo. Aquele escritório lá, cara, que aí o pessoal vê e fala que você tá direto do trabalho lá, cara. Eu não É, tenho mais ele.
Não tem, cara. Não, não tem. Pois é, gente, vocês que é crítico da TNM, é a oportunidade de vocês perguntar direto para um TJ, né, que conhece a TNM e sabe da historicidade, para tirar a dúvida, cara. Porque é, é tão falado da TNM, mas a Almeida tem seus probleminhas também, né? Wesley, Wesley. O Bento colocou aqui, ó. O Adriano não sabe nem ler direito, como que ele vai falar de tradução? Cara, só para tu ter uma ideia, eu sou fluente não em língua brasileira de sinais. Até quando alguém mexe as mãos, Bento, eu consigo saber o que, que a pessoa está querendo falar. Então, o ditado que o pessoal fala assim, que ninguém sabe o que calado quer, pois é, eu sei. Então, antes de tu falar essas besteiras aí, Bento, de desqualificar o argumento, primeiro coloca um espelho na tua frente e veja se você tem capacidade suficiente para debater o assunto. Ou pelo menos defender a Bíblia que você usa aí. É engraçado, né, Wesley? Como você estava falando aí, o pessoal, eles gostam muito de criticar a tradução do Novo Mundo. Eu vou subir aqui o pessoal e eu gostaria que alguém me trouxesse o nome de um erudito acadêmico, conhecedor de grego e hebraico. Somente um, assim, renomado, né? Esses Zé Ruela de igreja, não. É acadêmico mesmo, tipo Edgar Johnson Goldspeed, Jason Baden e muitos outros que eu vou citar aqui. É um dos cacifes desses caras. Esse erudito, elogia qualquer Bíblia Almeida que existe, das mais de 10 versões. É só um. Por quê? Porque lá nas igrejas evangélicas, a Bíblia famosinha que é usada é a Bíblia Almeida, que tem mais de 2.000 erros de tradução, que tem, por exemplo, no começo até teve traduções que dizia, né, que Adão tinha narizes. Olha que tradução perfeita do texto bíblico. O texto na época dizia que Adão tinha narizes, 2 narizes, que Deus soprou nas narinas de Adão. Olha que ridículo. Também falou a Bíblia Almeida que existem unicórnios. A Bíblia perfeitinha dos evangélicos Tem aí problema, cara. Tem, dizia que tinha unicórnios. E aí, tem. quando você avança mais, tem 1 João 5,7, que é ridículo, né, Bento? Que é ridículo uma Bíblia ter 1 João 5,7, embora a nota ali ao pé da página. Olha como os autores dessas Bíblias, eles ofendem a inteligência humana. O cara produz uma Bíblia, aí ele coloca a Bíblia, ele coloca 1 João 5,7, e no pé da página ele fala que aquelas frases que estão ali, elas não existem nos manuscritos bíblicos e que não fazem parte do conteúdo inspirado da Bíblia, mas coloca na Bíblia. Um outro Vocês que. relato, pois não. Não, eu tô vendo muito comentário, tá aí o Denis, o Bento. Depois, talvez vocês perguntem direto, né? Quem sabe as dúvidas seja. Diferente do Bento aí, do Denis e de muitos outros, nós, Testemunho de Jeová, nós estudamos as demais Bíblias, as demais traduções, nós analisamos e comparamos ela com os manuscritos, nós conhecemos a história da Bíblia de vocês mais do que vocês mesmos, e é engraçado, né? Até numa outra, não sei se foi aqui, mas numa outra ocasião, eu até havia dito em outra live que os evangélicos, eles pegam tanto dinheiro das pessoas que não conseguem reunir acadêmicos, especialistas em tradução e produzir uma Bíblia que preste. Por que eu falo uma Bíblia que preste? Porque assim, gente, o Atafona tá pedindo para subir de novo. Uma Bíblia que tem mais de 10 versões dela, são mais de 10 versões. E engraçado, olha o que acontece, Wesley, acho que você vai concordar.
O cara tem a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, que ela é bem antigona, bem antiga. E eu tenho hoje a Almeida século XXI, que é a mais atualizada. E tem a nova Almeida atualizada, que é a mais recente deles. Aí eu pergunto, é inteligente você ficar usando uma Bíblia que ela já foi atualizada, revisada e corrigida e que hoje já tem uma Bíblia mais moderna e mais atual? Tipo, por que eu vou ficar usando uma Bíblia de 1900 e tarará se em 2022, 2023, 2021 eu já tenho uma Bíblia mais atualizada? Por que que a religião continua usando a Bíblia antiga se essa Bíblia já foi revisada para uma tradução melhor, entre aspas? É o que acontece nas igrejas. A Assembleia de Deus, por exemplo, na sua grande maioria, usa a Almeida Revista e Corrigida, que, claro, né, comete um crime ao eliminar o nome de Deus da Bíblia. Falando aqui um pouco sobre esse tema, a Bíblia Almeida, por exemplo, de 1819, feita pelo João Ferreira de Almeida, ela continha o nome de Deus diversas vezes no Antigo Testamento. Diversas vezes. Inclusive, essa Bíblia é fácil você encontrar na internet, em formato PDF, você vê lá as ocorrências do nome de Deus na Almeida que ele fez de 1819. E Adriano, aí... Oi, Altafone. boa noite a todo mundo. Quem quiser Boa noite. os PDFs dessas versões do Almeida, eu tenho. É só entrar lá no vermelho, pegar meu número lá no meu canal, a Tafona na Bíblia, me mandar uma mensagem que eu mando o PDF. Eu até pedi uma para você, né, Tafona? Aí me mandou até uma vez, né? Isso. É uma das antigas também. Então, o que a gente percebe? Que eu considero uma das piores adulterações da Bíblia é quando você omite o nome do principal personagem dela. O único personagem na Bíblia que é mencionado de Gênesis a Apocalipse é o Deus criador de todas as coisas. Porque o nome dele é o nome mais importante que existe dentro da Bíblia. O que o João Ferreira de Almeida fez e os demais tradutores anteriores fizeram? Como William Tyndale, John Wycliffe, um monte de pessoas que traduziram os manuscritos do latim para os idiomas atuais, né, os mais modernos. Inglês, por exemplo, a Bíblia de 1500 e alguma coisa, ela já continha o nome de Deus lá diversas vezes, até chegar no Almeida. Aí o João Ferreira de Almeida colocou o nome de Deus diversas vezes no Antigo Testamento. Porém, Satanás soprou no ouvido dos tradutores posteriores e disse assim, ó, tira o nome de Deus, coloca Senhor. E claro, com a intenção de transformar Jesus naquilo que ele não é, pegaram esse crime teológico que cometeram e tiraram o nome de Deus da Bíblia e botaram Senhor, para depois fazer alusão a Jesus Cristo. Por isso que tem trinitário aí, com doutrinas unicistas, dizendo que Jesus é o Jeová do Antigo Testamento. Coisa que nem Tertuliano e Atanásio ninguém disse. Mas disse, hoje eles estão misturando trinitarismo com unicismo. Então tiraram o nome de Deus. Aí o cara pergunta assim, Adriano, mas Jeová não é o nome de Deus. Em português é. O nome de Jesus também não era Jesus. Nenhuma pessoa na Bíblia pronunciou o nome de Deus Jesus. Nenhuma. Por quê? Porque Jesus é em português, não é em hebraico, não é em grego. O nome de Jesus, ele sofria alterações de acordo com o idioma. Não tinha uma pessoa que falava latim criticando o cara que falava grego pronunciando o nome de Jesus em grego. Não existia isso. Eles eram mais inteligentes do que os apologistas evangélicos hoje. Então o ponto é esse. O nome de Jeová mudou de acordo com o idioma. Agora, uma certeza que nós temos é que o tetagrama jamais deve ser traduzido por Senhor, como está nas queridinhas de sovaco chamada Bíblia Almeida dos evangélicos, que dizem que, inclusive, é melhor. Olha aí, o Bento descobriu a roda, o nome não é Jeová. O nome também não é Jesus, Bento, porque Jesus é em português. Todos os nomes na Bíblia em português não é nenhum desses nomes aqui em hebraico.
A Bíblia não está em hebraico, a Almeida não foi feita em hebraico, em grego. Está em português, então em português é esses nomes que está em português. Enfim, então o que aconteceu? Desde o começo do processo de tradução da Bíblia do latim para o inglês e depois para o português e para os demais idiomas, se preservou o nome de Deus, até chegar das Bíblias fakes que retiraram o nome de Deus. E aí vem diversas outras, vamos focar aqui na Bíblia Almeida, que é a queridinha, na Almeidinha, que além de ter outros erros gravíssimos de tradução, você não vê evangélico falando isso. Você não vê evangélico pegando esse academicismo que eles acham que tem e criticando a Bíblia Almeida, por exemplo. Não tem. Sabe por que não tem? Porque a intenção deles é fazer com a tradução do Novo Mundo o que a Igreja Católica fez com a Bíblia lá na época. Na época, a Igreja Católica era contra a Bíblia. Ela não queria que as pessoas tivessem a Bíblia. Até matavam pessoas que quisessem ler a Bíblia. Pessoas morreram por conta disso. Hoje, os evangélicos, eles fazem a mesma coisa. Eles têm a mesma postura para se falar da tradução do Novo Mundo. Quando os caras dizem que a Bíblia não presta, que não é Bíblia, que é uma perversão, é a mesma coisa dos católicos lá do passado que ficavam querendo que as pessoas não tivessem acesso à Bíblia da época, que elas não lessem a Bíblia. E aí eles têm essa atitude contra a tradução do Novo Mundo. Críticas essas, cara, que se você vai anotar e você vai levar a sério, não tem como você não dar risada. Não tem. Eu já fiz uma pesquisa bem ampla das críticas que a tradução do Novo Mundo recebe e chega a ser ridículo, chega a ser risível, chega a ser tolice a crítica dos caras. Nós vamos analisar aqui algumas e vocês vão ver como elas são toscas em comparação com a Bíblia Almeida, que conta uma história sobre Jesus e a mulher adúltera que nunca aconteceu. E que se tiver acontecido, Jesus é um transgressor direto da lei de Deus. Que é o relato lá da mulher adúltera, né? Então, assim, mas os caras levam em consideração que essa é uma melhor Bíblia do que a tradução do Novo Mundo. Dizem até que a nossa Bíblia, a tradução do Novo Mundo, é a pior Bíblia que existe. Por quê? Porque ela consertou os erros crassos cometidos pelos tradutores das demais Bíblias, como, por exemplo, 1 João 5,7, Marcos 16, João capítulo 8 e diversos outros textos. Ela só é a pior para quem ama mentira, para quem não tem apreço pela Bíblia, para quem não está nem aí porque a Bíblia diz, para quem prefere ter uma pilha de livros na prateleira e a Bíblia no fundo da gaveta. Aí sim, a tradução Novo Mundo que vem e conserta os erros, mostra que para vocês ela realmente é a pior. E eu até entendo quando vocês fazem isso, porque é ridículo você apoiar a tua crença numa Bíblia completamente adulterada para defender doutrinas pré-concebidas e de repente aparece a tradução do Novo Mundo consertando e expondo a minha Bíblia como falsa e a minha crença como sem base bíblica. Aí quem odeia a verdade realmente tem que odiar a tradução do Novo Mundo. Agora, o Atafone, eu pedi que você subisse para que a gente pudesse compartilhar aqui conhecimento com os demais. Você sabe tão bem quanto eu que quando o Charles Taze Russell, por exemplo, saiu da igreja presbiteriana, ele não usava a tradução do Novo Mundo. Na verdade, nem sequer existia a tradução do Novo Mundo. Aí ele saiu da igreja presbiteriana, que já abro aqui um parêntese. Russell não tinha nenhum vínculo religioso direto com a igreja adventista. Ele nunca pertenceu à igreja adventista, ele nunca foi membro da igreja adventista. Mas aí ele saiu da igreja presbiteriana, se tornou ali uma espécie de desigrejado, desiludido com o sistema religioso da época que ele pertencia. E aí ele passou uma vez que ele assistiu um culto da igreja adventista, aquilo reacendeu o desejo dele de fazer o que toda testemunha de Jeová hoje é incentivada a fazer e que também nós incentivamos as pessoas a fazer. Qual que é?
usar a Bíblia sem viés religioso. Russell, quando decidiu estudar a Bíblia, ele não estava mais pertencendo à igreja presbiteriana. Ele estudou a Bíblia sem nenhum tipo de viés religioso. Ou seja, o foco dele era saber o que esse livro de Gênesis a Apocalipse realmente falava, explicava, o que ele ensinava. E aí ele passou a estudar a Bíblia que ele tinha na época, que não era a tradução do Novo Mundo. Salvo engano, era King James. Então ele pegou essa Bíblia e foi estudar. Russell traduziu a Bíblia. Ele sabia grego? Olha aí. Uma pessoa que pergunta isso, Manuel, pesquisou o assunto para criticar? Não. A gente vai explicar melhor sobre isso. Meu Deus do céu. Como é que o Russell produziu a Bíblia se ele morreu em 1915 e a tradução do Novo Mundo foi feita em 1950? Era psicografia? Ele fez a Bíblia morto? Misericórdia. O que acontece? Aí ele começou a estudar o assunto. O primeiro assunto que ele estudou, inferno de fogo, porque alguém em sã consciência não consegue assimilar essa crença de um Deus amoroso que tortura pessoas no inferno para sempre. Alguém que mentiu, Deus vai lá e tortura eternamente uma pessoa no inferno. Não pode ser um ato amoroso da parte de Deus. Então ele foi estudar a Bíblia sem viés, sem intenção de criticar ou defender nenhuma doutrina religiosa pré-existente, e aí ele começou a descobrir que o que a Bíblia ensinava, a Bíblia da época, que não era a tradução do Novo Mundo, a Bíblia da época, o que ela ensinava, não era o que as religiões da época ensinavam. Ou seja, ele encontrou uma divergência. E quanto mais ele estudava a Bíblia e compartilhava isso com outros, mais isso chamava a atenção das pessoas e elas começaram a estudar a Bíblia junto com ele, sem viés religioso, sem a intenção de provar a trindade, de provar inferno de fogo, de provar a alma imortal, nada disso. Ele estudou a Bíblia. E aí ele foi descobrindo que o sistema religioso estava mentindo para as pessoas. Graças ao estudo profundo que eles fizeram, se descobriu que as religiões mentem e enganam as pessoas usando de modo errado a palavra de Deus. E aí o tempo passou, o conhecimento deles foi aumentando, à medida que eles estudavam. E por que nós produzimos a tradução do Novo Mundo? Detalhe, vou pontuar novamente, Russell morreu em 1915. A tradução do Novo Mundo ela só foi concluída em 1950, 1960, que é aquela verde nossa que nós temos. Então, muito tempo depois da morte de Russell. Então, Russell não participou do processo de tradução, Russell não conhecia grego e hebraico, não tinha esse conhecimento amplo para isso. Ou seja, ele não participou da produção da tradução do Novo Mundo. Nós precisamos produzir uma Bíblia também não com a intenção de provar nossas crenças. Por que não? Porque ainda hoje nós estudamos a tradução do Novo Mundo e descobrimos que algum entendimento que nós tínhamos na época precisava ser reajustado. E se isso acontece, ninguém pode, com honestidade, dizer que nós produzimos a tradução do Novo Mundo para apoiar nossas crenças. Porque se for preciso, a própria tradução do Novo Mundo vai corrigir o nosso entendimento sobre algum assunto da Bíblia. Não é que nós criamos uma lista de doutrinas, como os trinitários, por exemplo, fazem, criam uma lista de doutrinas pagãs e depois ficam querendo encontrar essas doutrinas dentro da Bíblia. Aí produz a tradução Almeida e manipula essa própria tradução para tentar provar que Jesus é Deus, por exemplo, que o inferno de fogo existe, que é um absurdo ter essa palavra inferno dentro da Bíblia, e os acadêmicos avaliadores de tradução aceitam isso normalmente, sendo que nem sabe a história por trás disso. Então nós produzimos a Bíblia. Como que ela foi feita? O Atafona ensinou uma certa ocasião para o Samuel aqui, por exemplo, está presente, que ele tinha que ler um livro nosso, que nós temos, feito pela Organização de Jeová, que conta em detalhes e de forma bem ampla
como que a tradução do Novo Mundo foi feita, que é o livro Toda a Escritura, né? Qual foi o livro mesmo, Atafona? Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa, né? Exatamente. Então lá você vai encontrar dentro desse livro, que inclusive ele é grátis, né? Que até nisso nós somos melhores do que as igrejas, a gente não precisa vender nossos livros, tá, isso é grátis, no maior site, no site mais traduzido do mundo, tá lá. Então você vai encontrar todo o processo de produção da Bíblia, quais foram as bases, como que produziram, por exemplo, João capítulo 1, versículo 1, onde uns dizem que foi Johannes Greber, que não foi. O Atafona tem uma live falando exatamente sobre isso lá na Arena Apologética. Então tudo foi explicado. Cada versículo da Bíblia foi analisado cuidadosamente, de acordo com o material que existia, de acordo com o conhecimento atual da época que ele existia, e aí se produziu fielmente uma Bíblia que é um Ctrl+C, Ctrl+V dos manuscritos e de outras obras relacionadas à tradução da Bíblia. E aí, com base nesse amplo material, foi produzido a tradução do Novo Mundo, que é a nossa primeira Bíblia. Quem produziu a Organização Você não está Mundial? aparecendo, não, a sua imagem. Acho que você está falando pensando que está aparecendo, ou você não colocou ainda mesmo, não? Não coloquei, não. Quando o Atafona estiver falando, aí eu vou procurar um fundo melhor. Mas, enfim, ó, quem produziu a tradução do Novo Mundo? Importa o nome? Importa o currículo? Bom, pelo que parece, os críticos querem saber qual foi a formação acadêmica do tradutor, quando que ele nasceu, qual foi o nome da maternidade, quantos tapas ele levou do médico quando ele nasceu. O Samuel está dizendo que importa. Se realmente importa, que tal vocês subirem aqui na live e nos disser, por exemplo, o nome, a faculdade e o grau de conhecimento dos tradutores da Bíblia de vocês? Seria interessante. Poderiam também pesquisar o nome das mais de 70 pessoas que produziram a Septuaginta. Vocês sabem o nome de cada um deles? Vocês conseguem citar aqui o nome das 70 pessoas, 70 e poucas pessoas que participaram desse processo de produção da tradução da Septuaginta? Pois é. Vocês não conseguem, né? Por quê? Quem foi que produziu a Almeida Corrigida e Fiel? A Almeida Revista e Corrigida? Ah, foi a organização tal. Não, eu quero saber o nome dos caras, o currículo deles. Não é isso que vocês estão exigindo a tradução do Novo Mundo? Vocês têm que pesquisar, por exemplo, o nome de quem produziu a Nova Almeida atualizada. Porque quando você pega essas bíblias atuais dos evangélicos, você não encontra também o currículo ali na contracapa, não. De nenhum deles. Você pega a Almeida século XXI, eu vou encontrar ali o nome e o gabarito de cada um das pessoas que traduziram essas bíblias. Não tem. Ou seja, a regra que vocês estão criando para tentar invalidar a tradução do Novo Mundo, ela além de ser ridícula, ela refuta aquilo que vocês mesmos não querem fazer da Bíblia de vocês. É uma exigência enorme para a tradução do Novo Mundo, mas vocês aceitam qualquer besteira que é falada sobre a tradução de vocês. Engraçado, né? Aquilo que vocês querem da tradução do Novo Mundo, vocês não conseguem mostrar ou exigir, por questão de coerência argumentativa, o mesmo padrão de exigência da Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, Almeida Revista Atualizada. Ou seja, nem vocês se importam com isso. O ponto aqui é, produzimos a tradução do Novo Mundo. E ela hoje, essa nossa tradução, ela chama a atenção. Por que ela chama a atenção dos leigos, dos desafortunados de inteligência e dos acadêmicos? Porque ela realmente, de acordo com a análise de diversos eruditos, eu tenho aqui o nome deles, eles fizeram uma análise gramatical do processo de tradução que foi feito e para produzir a tradução do Novo Mundo. Eles chegaram a comparar com outras traduções da Bíblia e a conclusão deles é que a nossa Bíblia, tradução do Novo Mundo,
ela é a mais correta, a mais confiável e a mais próxima dos manuscritos que nós temos hoje. Nós vamos discorrer um pouco melhor sobre isso. E a Tafona, se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Então, eu marquei aqui um comentário do Bento, ele respondendo ao Luiz Carlos Silva Oficial. Aí ele disse assim: o que eu sei é que não tem o nome dos tradutores. Isso você pode procurar. Bento, de fato não tem o nome dos tradutores. Eu vou mostrar para vocês aqui uma Bíblia impressa que eu tenho, que é uma Bíblia bem conhecida. Para aí, ó. Ela tá bem surradinha porque eu uso, tá? Testemunho de Jeová usa a Bíblia, tá? E não é só a tradução do Novo Mundo, não. Então tá vendo aqui, ó, Bíblia Sagrada, tradução brasileira. Deixa eu mudar minha posição aqui para poder pegar melhor aqui a luz, ó. Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Não é Associação Torre de Vigias. Vamos aqui, que tá aqui, ó. Bíblia Sagrada, tradução brasileira, edição com referências, Sociedade Bíblica do Brasil, Barueri, São Paulo. Aí ela tem aqui, ó, missão da Sociedade Bíblica do Brasil, e descreve a missão dela, dá os endereços aqui, as inscrições que a lei exige. Tem a apresentação dela falando sobre essa tradução, que ela começou, a primeira foi em 1904, essa aqui é uma revisão. E curioso que ela diz aqui, ó, onde está marcado aqui, ó, no caso do tetragrama, isto é, o nome de Deus no Antigo Testamento, foi mantida a forma originalmente adotada pela comissão tradutora, havendo apenas uma atualização gráfica de Jeová com os dois Hs, como é, por exemplo, no espanhol, passou para Jeová. Então, uma Bíbliazinha de 1904, a tradução do Novo Mundo, ela é de 1950. Essa daqui já trazia Jeová. E mais, quando ela termina a apresentação, tem aqui a Bíblia Sagrada, o Velho e o Novo Testamento, os originais hebraico e grego, tradução brasileira, Sociedade Bíblica do Brasil. Curioso, não tem o nome da comissão de tradução aqui, né? Aí todo mundo vai dizer, nossa, a Bíblia é boa, não é tradução do Novo Mundo, ela é boa. Ela não tem aqui o nome daqueles que participaram dessa tradução. Eu estou aqui com uma matéria muito simples, tá? Qualquer um pode colocar, é só colocar Wikipédia, tradução do Novo Mundo. Esse artigo diz o seguinte: a comissão de tradução. Colocamos-la assim à disposição com um profundo sentimento de gratidão ao autor divino das Escrituras Sagradas, que nos deu este privilégio e em cujo espírito confiamos na produção desta revisão. Oramos pela sua bênção sobre os que usarem esta tradução para o desenvolvimento espiritual. Notem o que vai ser dito agora. Deixa eu tentar sair da luz. Diz assim, ó: a Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados não divulga o nome dos integrantes da Comissão de Tradução do Novo Mundo. Segundo eles, a comissão doou todos os direitos para a organização, sede na Pensilvânia, e pediu que os seus membros permanecessem no anonimato, mesmo depois de sua morte. A omissão dos tradutores participantes tem sido prática de muitas outras Bíblias. Aí ela tem uma notinha aqui, ó. Nota 5, tá aqui, ó. Por exemplo, Nova Bíblia Normal Americana, 1971, Almeida Revista e Atualizada, 1993, português, Nova Almeida Atualizada, 2017, português, e por aí vai. Estas citações aqui são Bíblias que também não tem colocada nela quem foram os que participaram da tradução, da revisão, e isso não é base para descredenciar uma Bíblia, tá?
Vocês já devem ter ouvido dizer assim, mas nós não sabemos o nome dos tradutores, que é o que eu estava falando aqui, e aí dizem assim, eles não são eruditos. Mas para isso, se você não sabe o nome dos tradutores, como afirmar que eles não são eruditos? Entendeu? Por exemplo, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes livros são creditados a Moisés, mas nos próprios livros não identifica o autor. Jó também não identifica o autor. A maioria dos salmos não identifica os seus autores. Mateus, Marcos, Lucas e João, nos próprios livros, não identificam os autores. Então, essa história de que não tem o nome dos tradutores, senhor Bento, não é base para você dizer se ela é boa ou se ela é ruim. Esse é o primeiro ponto. E o livro que eu tinha falado lá pro Samuel Larmino, é esse aqui, ó, Samuel, se você estiver vendo aí, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa. Bom, do que se trata esse livro aqui? Esse livro aqui é uma obra de referência. Só um instantinho aqui. Para um instantinho, já vou chegar. Isso aí, pessoal, vai compartilhando aí que TNM, fato ou fake. Daqui a pouco vamos subir o pessoal conforme aí o Adriano for pedindo, tá? Eu pedi um tempinho que estava cheio de papel aqui no meio do livro, aí eu fui tirar. Então vamos lá. Então, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa. Esse livro aqui, deixa eu ver o ano dele, que eu não me lembro. Para aí, 1963 em inglês, 1990 em português, tá? O que esse livro aqui fala? Você vê aqui que ele tem mapas, e aí ele vai tratar, ó, todos os livros da Bíblia, um a um, tá? Aí ele vai tratar, ó, por que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa? Tem um artigo dizendo por quê. Aqui no índice tem várias, uma visita à Terra Prometida, o tempo nas escrituras sagradas, localização dos eventos na corrente do tempo. Todo esse material que é descrito nesse livro aqui, ele foi base para a produção da tradução do Novo Mundo, tá? E tem gente que fala da tradução do Novo Mundo e nem sabe do que está falando. Aí vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Livro 1 é o Gênesis. Aqui, ó, escritor Moisés, lugar da escrita o ermo, escrita completada em 1513, antes da Era Comum. Para quem não sabe, é um termo muito usado, principalmente nos locais onde o cristianismo ele não é muito divulgado, como, por exemplo, nos países lá da China, por aí vai, Japão. Então, lá eles não usam antes de Cristo, porque eles não têm um costume cristão, eles usam antes da Era Comum. Então, a tradução as Testemunhas de Jeová adotaram esse padrão, tá? Antes da Era Comum é antes de Cristo. Era Comum, ou EC, é depois de Cristo. Aí tá aqui, ó, o tempo abrangido do livro. Ele vai desde o princípio até o ano 1657, antes da Era Comum. Então, ele vai trazer muitos detalhes sobre o livro, tá? E assim, sucessivamente, até chegarmos no Apocalipse. Depois que você chega lá no Apocalipse, que é o último livro, ó, livro 62, livro 66, aí ele vai terminar, tá? Tá aqui, ó. Aí ele começa uma série de estudos que foram fundamentos, tanto históricos, quanto geográficos, como cartográficos, para a produção dessa tradução do Novo Mundo. Só isso aqui que eu estou mostrando já desmonta um monte de gente sem noção que acha que a tradução do Novo Mundo foi feita de qualquer maneira. Até pouco tempo tinha um vídeo no YouTube, eu tentei procurar e não achei, que mostra um dos membros do corpo governante mostrando como eles faziam a tradução da primeira tradução do Novo Mundo, com os manuscritos tudo escrito à mão, onde tinha que fazer correção. Então foi um trabalho apurado, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, estudo das escrituras inspiradas e seu fundo histórico.
Aí, por exemplo, ele fala das partes geográficas, ó. Planície de Azer, onde é que tá, qual é o texto, faixa costeira de Dor e por aí vai. Aí ele vem e fala, ó, detalhes sobre cada um desses pontos relatados aqui na Bíblia. Não vai dar para mostrar tudo, tá vendo aqui, ó? Mapas, cartografia, por exemplo, ó, Monte do Carmelo, Monte de Samaria, Cefelá e tudo. Ele vai dando algumas dicas, algumas informações importantes. A segunda matéria é o tempo e as escrituras sagradas. Ó, descrição das divisões do tempo usadas na Bíblia, dos calendários em uso comum, das datas fundamentais para a Bíblia e de pontos interessantes referentes à corrente do tempo. Então tem muita coisa sobre o tempo dentro da Bíblia, com os seus versículos, suas explicações. Fala aqui do ano para os israelitas, como é que eles contavam, qual eram os meses, qual eram as estações. Então isso aqui eu estou mostrando para quem não conhece, para que vocês vejam que não é um trabalho como muitos imaginam. Tipo, pegaram uma Bíblia Almeida e modificaram só algumas coisas para acrescentar a própria crença, que é uma ignorância das pessoas falarem isso. Ó. Localização dos eventos na corrente do tempo. Aí ele vai colocar, por exemplo, ó, contagem para trás até a criação de Adão. E ele vai relatando, do ano tal ao ano tal aconteceu isso, do ano tal ao ano tal aconteceu isso, até chegar a Adão. Desde Apocalipse, regredindo até chegar a Adão. Aí ele, por exemplo, de 607 antes da Era Comum a 997 antes da Era Comum. Porque, para quem não sabe, o tempo ele é contado de forma regressiva, tá? E por aí vai, tá? Aqui, ó, para quem diz que nós não acreditamos em Jesus, ó, eventos da vida terrestre de Jesus, os 4 evangelhos em ordem cronológica, desde o nascimento dele, como foram os eventos, qual o texto, se ele está só em um evangelho, se ele está em mais de um evangelho. Aqui, por exemplo, aqui está nos 4 evangelhos, qual é? Ano 29, primavera, local, ermo do Rio Jordão, ministério de João o Batizador, João Batista, está aqui, ó. Mateus 3, de 1 a 12, Marcos 1, de 1 a 18, Lucas 3, de 1 a 18, João 1, do 6 ao 8, do 15 ao 28. Aí tem mais essa página, só sobre Jesus, tá? E tem mais essa página aqui. Vamos lá? Tá aqui, ó. Tabela de datas históricas notáveis. Tá aqui, ó. A data, 4026 antes da Era Comum, criação de Adão. Gênesis 2:7. Como se chega a 4026 antes da Era Comum? Aqui nesse livro explica. Porque você tem datações da história dos reis, por exemplo, de Israel, e você vai regredindo, tipo, fulano viveu tantos anos, Beltrano viveu tantos anos. Então você consegue cronometrar cronologicamente os eventos com os anos. É óbvio que esses anos podem ter uma diferença ou outra, porque nem todos os manuscritos trazem da mesma maneira, mas pela maioria você sabe chegar aos anos aproximados, quase que exatos. Não tem perfeição em Bíblia nenhuma, tá? Nem a tradução do mundo, nem nenhuma. E aí vai contando aqui, ó, os eventos, desde a criação de Adão, ó, 1 página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas. Agora aqui, ó. A Bíblia e o seu cânon. A origem da palavra Bíblia, determinação de que livros pertencem legitimamente à biblioteca divina e rejeição dos apócrifos. Então é um estudo histórico dos manuscritos, pelo menos grande parte deles. Por que que uns entram, por que que outros não entram? Por que que uns devem entrar, por que que outros não devem entrar? E por aí vai. Ó, livros apócrifos das escrituras hebraicas. Escrituras hebraicas é como nós denominamos o Velho Testamento, porque nós não chamamos de Velho e Novo, tá? Chamamos escrituras hebraicas, escrito em hebraico, Velho Testamento. Escrituras gregas cristãs, Novo Testamento, escrito em grego, tá? Tudo bem que o hebraico também, o aramaico também foi usado, né? A Bíblia e seu cânon.
Vamos aqui, ó. Principais catálogos primitivos das escrituras gregas cristãs, tá? O que são os catálogos primitivos? São manuscritos ou cópias de manuscritos. Tá aqui, ó. Fragmento Muratoriano na Itália, Irineu da Ásia Menor, Clemente de Alexandria, e por aí vai. Então tem citações de pessoas, aí tem uma tabela aqui que você vai poder identificar e procurar em bibliotecas qual é esse manuscrito, qual é esse livro, qual é essa obra. Ó, o texto hebraico nas escrituras sagradas, aí fala um pouco do hebraico aqui, tá? E isso aqui é a cereja do bolo. Ah, não, aqui fica ruim para vocês, né? Então vamos aqui, ó. Fontes do texto na tradução do Novo Mundo, escrituras hebraicas. Aqui consta todos os materiais, tá? Todos eles que foram consultados, tá? Entre manuscritos e obras. Por que obras e não apenas os manuscritos? Porque quando você traduz um texto, você comparando com outros também conhecedores que traduziram o mesmo texto, você reforça que a sua tradução foi bem feita. Então, a comparação de textos com outros textos, ela serve para isso. Então tá aqui, ó. Escritos hebraicos originais e cópias primitivas. Por que tá aqui escritos hebraicos originais? Ah, mas não tem originais. Ó, escritos hebraicos não são como é que se diz? O autógrafo, tá? Mas quando fala de originais, tá falando original no sentido da língua, tá? Não do papiro, por exemplo, tá? Não é o original que Moisés escreveu, mas sim original no sentido de escrito na língua que foi escrita as escrituras hebraicas. Então tá aqui, ó. Targums aramaicos, rolos do Mar Morto. Aí tem aqui, ó. Vulgata Latina foi consultada. Versões gregas de Áquila, Teodócio e Símaco. Pesito Siríaca. Códice do Cairo. Códice dos Profetas de Petersburgo. Códice de Alepo. Aqui tem do lado Pentateuco Samaritano. Septuaginta grega. Latim antigo. Textos cóptico, etiópico e armênio. Aqui embaixo, texto hebraico de Greensburg. E aqui como coluna, ó, texto hebraico consonantal. O que é um texto hebraico consonantal? É o texto hebraico, ele é chamado de consonantal porque o idioma hebraico não tem vogais escritas. Então ele é chamado só de consonantal porque só tem consoantes. Mas não ter escrito não significa que não tenha vocalizado. Por exemplo, hoje em dia, quando a pessoa quer simplificar uma mensagem de texto nesses aplicativos, ela quer escrever beleza. Ela vai lá e coloca BLZ. As pessoas que estão acostumadas sabem que BLZ é beleza. Ela lê beleza, embora não tenha as vogais. Então, embora não tenha vogais escritas no texto hebraico, ele é consonantal, ele tem vogais na pronúncia. Aí tá aqui, ó. Foi consultado o texto hebraico sem sinais massoréticos, tá? É o consonantal. Texto massorético já é o texto hebraico consonantal, com mais os sinais da família Ben Asher, que era uma família judaica, que pegou, por exemplo, a palavra Beit, tá? Que é casa. A pronúncia é Beit, mas não se escreve Beit porque não tem vogal. Então, onde deve se ler o E e o I, aliás, o E, eles colocaram um sinalzinho para identificar como é a pronúncia da vogal que está implícita na palavra, mas não escrita. Aí foi também, ó, Códice de Leningrado B19A, Bíblia Hebraica BHK, a Bíblia Hebraica de Kittel, e a Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Então, para os desinformados e para a vergonha dos que falam sem saber, a tradução do Novo Mundo tem muito fundamento. É óbvio que nem tudo que ela traduziu da forma que traduziu, outros vão concordar. Agora, vocês só param de falar bobagem quando vocês dizem que ela é uma Bíblia lixo, que ela é uma Bíblia ruim,
Porque nenhum de vocês, ou pelo menos a maioria, é capaz de chegar e fazer uma análise disso aqui e comparar como a tradução do Novo Mundo foi feita. Isso é texto hebraico. Fonte de texto da tradução do Novo Mundo. Escrituras gregas cristãs. Como eu falei, é o Novo Testamento, tá? Aí tá aqui, vou pegar a coluna central. Todos esses aqui, ó, foram textos que foram usados na tradução, tanto em grego, quanto em outros idiomas também, do Novo Testamento, para comparar como traduzimos. Será que traduzimos de uma maneira... Porque quando ficava uma dúvida, para tirar essa dúvida, faziam-se outras averiguações, então se comparava. Como que pessoas que falavam grego, que conheciam grego, traduziram tal texto? Isso chama-se... Fugiu o nome agora que dá. Aparato crítico, tá? Porque o aparato crítico é quando você tem divergência de um manuscrito para o outro. Então, para ter uma certeza, será que outros traduziram semelhante a nós, próximos a nós? Como que foi? E aí fez esta análise de comparação também. Então, vocês veem que não é um trabalho à toa. Tá aqui, ó. Escritos gregos originais e cópias primitivas. Novamente, gregos originais é referente ao idioma e não à peça analisada, tá? Ao papiro. Não é o papiro original que Paulo escreveu Romanos. Não é isso, tá? É original no sentido do idioma grego koiné. Primitivos manuscritos, MSS é manuscritos, unciais gregos. O que é um manuscrito uncial? Uncial é o seguinte, não existia letra maiúscula e letra minúscula. As letras eram todas iguais, tipo, tudo como se fosse maiúscula para o nosso idioma. E não tinha separação de uma palavra para outra. Era um garrancho só. Olha só o problema que era. Aí tá aqui, ó. Vaticano 1209, identificado com a letra B. Sinaítico, com Aleph. Alexandrino, com A. Ephraim Syri Rescriptus, tá? Que não é o texto Receptus, tá? Aliás, o texto Ephraim Syri Rescriptus. Agora me ficou uma dúvida, tá vendo? Nem a gente que estuda às vezes tem tanta certeza. Mas tudo bem, tá aqui. Ephraim Syri Rescriptus. E o Códice Bezae. Aqui embaixo, texto grego de Westcott e Hort, que é uma gema, chamada de gema. Ou seja, eles pegaram os papiros que eles tinham, tá, de determinada família, e fizeram uma compilação. Então, um texto gema em tradução de Bíblia. Outro texto gema, texto grego de Bover. Outro, texto grego de Merck. Outro, texto grego de Nestle Aland. E outro, texto grego das Sociedades Bíblicas Unidas. Tá? Sociedades Bíblicas Unidas é uma sociedade que produz Bíblias em vários idiomas. Até isso, ela foi e teve o cuidado de consultar. Aí tem aqui, ó, manuscritos gregos cursivos. Não vou me alongar muito aqui não. Ó. Texto grego de Erasmo, texto de Estéfano, texto recebido. E aqui, ó, papiros, Chester B, P45, 46 e 47, Bodmer, P66, 74 e 75. Agora vem aqui, ó. Versão armênia, Samuel Larmino, versões cópticas. Então, o que você falou naquele dia lá no Fernando Nazário, que a tradução do Novo Mundo usou o texto cópita, ele foi consultado, tá? Ele não foi a fonte para dizer que João 1, versículo 1, deva ser traduzido como um Deus. Ele não foi a fonte, ele foi um dos textos que foi consultado. Mas a fonte não é apenas esse texto, tá? E textos cópticos não é só um texto, tá? Tem vários. Aí tem aqui, ó. Por isso que eu disse para você, eu não falei que você está errado. O que eu te perguntei foi, esta sua afirmação, você buscou ela onde? Na fonte da tradução do Novo Mundo? E aí você disse que não, que você não tinha isso. Eu falei, então você não pode afirmar. E aí te dei o livro para você procurar. Então tá aqui, ó, versões siríacas. Deixa eu pegar aqui direito. Ué, ficou ruim por quê? Tá aqui, ó. Curetoniana, filoxeniana, arcleana, palestiniana, sinaítica e pessito. Do latim antigo, Vulgata Latina, textos latinos,
revisados por Sisto e Clemente. E aqui é para matar muitos de raiva. Isso aqui é o seguinte, ó. Tá vendo isso daqui, ó? 23 versões hebraicas, tá? Texto do Novo Testamento, que era originalmente grego, foi traduzido para o hebraico, tá? 23 versões hebraicas, séculos 14 ao 20, traduzidas quer do grego, quer da Vulgata Latina, que usam o tetragrama para o nome divino. Então, para infelicidade geral dos que dizem que é uma adulteração colocar Jeová no Novo Testamento, tem 23 versões hebraicas que colocaram o tetragrama no texto hebraico quando traduziram do grego para o hebraico, seja do latim ou seja do grego, porque eles entenderam, assim como a tradução do Novo Mundo, que ali é uma referência ao nome divino em textos do Antigo Testamento. Então eu vou parar por aqui, que eu já falei pra caramba. Então, pessoal, ainda tem mais coisa aqui nesse livro. Esse livro aqui é riquíssimo, tá? Aqui, alguns dos principais manuscritos em papiro, tá? Daqui qual é o manuscrito, de que século que ele é, se é hebraico, onde é que ele tá. Por exemplo, aqui, ó. Papiro Nash. Tá aqui, ó. Segundo ou primeiro século antes da Era Comum. O texto dele, em hebraico, onde é que ele está? Cambridge, na Inglaterra. Como que ele é feito? 24 linhas de 10 manuscritos e alguns versículos dos capítulos 5 e 6 de Deuteronômio. Então aqui tem uma vasta referência para que as pessoas possam procurar. Aí depois vem o texto grego. Vamos ver mais alguma coisa interessante aqui, ó. A Bíblia nos tempos modernos, ela fala de várias versões de Bíblia. Ou algumas importantes traduções da Bíblia em 7 idiomas principais. Então, a tradução do Novo Mundo, as Testemunhas de Jeová, pelo menos, não a tradução do Novo Mundo, elas não desconsideram todas as Bíblias como se elas fossem ruins. Mas nós achamos que a nossa é a melhor e pronto. Agora engulam se vocês não gostam. Vamos ver aqui mais alguma coisa, ó. Vantagens da tradução do Novo Mundo. Aí tem aqui, ó, a arqueologia e o registro inspirado. Aí tem aqui, ó, várias gravuras de pedras, de tabuinhas, tá? E outras aqui, ó. A Bíblia autêntica e verídica, fala da autenticidade da Bíblia, historicamente. E por aí vai, gente. Aqui, ó, tem muita coisa. Eu vou parar aqui, porque senão o Adriano que veio fazer a live não vai falar, só eu que vou falar. Então, por que eu estou mostrando isso daqui? Porque a tradução do Novo Mundo foi um trabalho minucioso e somente os ignorantes e os papagaios de pirata é que vão ficar dizendo que ela é ruim, que ela não presta, por isso, por aquilo. O Adriano falou uma coisa interessante. Não existe o nome dos 72, segundo a história, que traduziram a Septuaginta. Mas até os apóstolos usavam a Septuaginta. E aí? Nos dias de Jesus, Jesus provavelmente usou a Septuaginta. Será que Jesus falou, não vou usar isso aqui não? Cadê o nome do tradutor aqui? Então, aprendam a ser um pouco mais comedidos nos comentários quando você não sabe. Porque muitas pessoas vão dizer que a tradução do mundo não presta, porque determinado versículo traduz de um jeito diferente, e traduzir de um jeito diferente não quer dizer que tem adulteração. Depois que o Adriano fala novamente, eu vou mostrar um vídeo aqui de um bispo que é de uma organização que critica e muito as Testemunhas de Jeová. E vocês vão ver o que ele fala a favor da tradução do Novo Mundo. E é um cara conhecidíssimo, tá? Eu vou fechar aqui e passa aí para o Adriano. Ok. Adriano, é com você, cara. Então, como vocês viram aí, né? Só esse livro aí que nós temos, que o Atafona bem explanou aí algumas coisas sobre ele, já dá uma surra de 10-0 nesses críticos, falsos PhDs de traduções bíblicas.